Nós muitas vezes iriçam-se-nos o cabelo quando ouvimos algumas histórias que são motivadas pela nossa teimosia em persistir em erros trágicos do passado. Como sabem, houve guerras na Europa motivadas pela Revolução Francesa e sobretudo pela ascensão de Napoleão ao trono autoproclamado. Napoleão nunca foi imperador, foi um ditador que se coroou como um Bokassa no Império Centro-Africano. De facto, é esse o estatuto dele. É um ditador que se coroa e que substitui aos antigos reis de França. Ele não era rei de França, ele não era imperador de França, era imperador dos franceses. A criar uma relação de cidadania, como se cidadão primo inter pares entre os cidadãos e ao imperador dos franceses. E durante 20 anos, a Ásia, Portugal é uma potência marítima, os franceses invadem Portugal, a família real portuguesa não foge, transita para o Brasil, é esse o significado da transferência e mantemos como o único aliado marítimo dos ingleses. E ao abrigo dessa aliança, os ingleses dão aos portugueses uma grande margem de manobra em todo o mundo. E é um momento florescente na reafirmação de uma energia que já tinha sido perdida século e meio antes. E durante os anos em que a Europa andou envolvida nas guerras ditas napoleónicas, Portugal tomou grandes iniciativas na Ásia, nomeadamente no Sião, onde, pela primeira vez, para demonstrar que antes não tínhamos qualquer interesse de natureza comercial no Sião, pela primeira vez tentamos estabelecer uma feitoria no Sião. Governava o Estado português da Índia um homem notável, que era o Conde de Rio Pardo. O Conde de Rio Pardo era um homem extremamente disciplinado, disciplinador até ao ponto de um certo autoritarismo, mas que organizou e teve uma ideia de como reorganizar com interesse económico, comercial e político para Portugal e renovar algum do esplendor que se tinha perdido, ou muito do esplendor que se tinha perdido. E manda ao Sião, isto é um plano que ele tem para toda a Ásia e que toca também no Sião, estabelecer no Sião uma feitoria. Temos aqui o mapa da feitoria de Bangkok, onde atualmente funciona a nossa embaixada, que passou a pedra nos anos 60 do século XIX, com um cônsul-geral residente, com um tratado proposto por Portugal, o primeiro tratado, eu até escrevi um livrinho sobre isso, que está aqui, é este amarelo. Pela primeira vez o Sião escreve um tratado nos termos em que os europeus estabelecem tratados, porque antes eles não tinham tratados. É o mesmo que nós, antigamente, eu não sei se os senhores se lembram, quando nós íamos pedir a um amigo, empreste-me 10 contos ou 20 contos, se eu pedisse um papel era uma desconsideração, não era? Atualmente não, é a primeira coisa que se faz, é que primeiro assina-se, depois recebe-se o dinheiro. Até nos bancos acontecia. Muitas vezes eu lembro-me, o meu avô ia ao banco, as coisas trocavam-se com dinheiro com as pessoas do banco. Não havia papéis. Era uma coisa de amanhã dê-me um papel ou depois de amanhã. Atualmente julgo que é prática não recomendável. E este tratado é a primeira vez que os chineses compreendem o que é um tratado nos termos em que os ocidentais o fazem e assinam aquilo que se chama aqui uma plenipotência, isto é um draft, um rascunho de um texto que obriga as duas partes a cumprir um conjunto de propósitos que são estabelecidos para reciprocidade, para utilidade recíproca. E Portugal manda um senhor, é um grande drama, século XIX, Portugal do Sião, um senhor chamado Carlos Manuel da Silveira, que é um homem promissor, um homem inteligente, com uma grande experiência na região, muito dado ao comércio de Macau. Macau tinha uma rede de comercial muito grande na região e este dia chegou ao Sião. Acontece que ele chega e fixa-se em junho ou julho de 1820 e em setembro, já tinha havido em Lisboa, mas acontece em Goa a Revolução Liberal. O que é que os liberais fazem? É uma coisa portuguesa, seja à esquerda ou à direita ou ao centro, e infelizmente é uma predisposição natural que nós temos. Tudo o que os outros fizeram antigamente está mal feito. Portanto, anula-se tudo, despede-se toda a gente, destroem tudo. É o que fazem os governos, não é? Nomeia, está tudo feito, não interessa, agora fazemos de novo. O resultado é que, com o liberalismo, criou-se uma coisa muito bonita que se chama cidadania, que nós ainda temos alguns vestígios de cidadania.
E essa cidadania criou uma coisa desastrosa, porque todos os que se consideravam portugueses na Ásia, que eram muitíssimo mais que os portugueses nascidos em Portugal, eram centenas de milhares de pessoas, deixaram de ser reconhecidas como portugueses pelos outros portugueses. É a razão do racismozinho em relação àqueles de pele escura que se consideravam portugueses, e depois ganhou dimensões coloniais, de arrogância, de superioridade que não havia antes. As pessoas não sabem que o Marquês de Pombal era mulato escuríssimo. E ele, quando chegou a Viana d'Áustria, julgavam que era um escravo. Eu sei que ele estava Correto. E o padre António Vera era quase negro, era filho de uma negra. Portanto, Portugal foi feito com esta gente. Não foi feito com gente de olhos azuis e cabelo louro, gente inventada, contos de fadas. Não foi, era gente desta. E os portugueses estavam na Ásia, era gente dessa. Há descrições das tripulações dos nossos navios mercantes, século XVI, XVII, XVIII, XIX. 99% das pessoas não sabiam sequer onde é que estava Portugal. Eram portugueses, porque eram católicos, falavam língua portuguesa, tinham nome de família português, falavam em três portugueses, mas eram negros, indianos, chineses, mistura de chinês com japonês, e com macaense, e com português, e com o tal homem barbudo da família, mas no fundo isto eram os portugueses. Quando vem a lei que institui, ou a Constituição que institui a cidadania, tudo o que não corresponde à população vivendo em território português com direitos políticos, tal, é excluída. E o Carlos Manuel da Silveira, que tinha acabado de fixar no Sião aquilo que poderia ser eventualmente o agente que poderia novamente permitir um revigoramento da presença portuguesa no Sudeste Asiático, abandonam durante 13 anos, sem enviar apoio de Goa ou de Macau. O homem mendiga, quase que morre de fome, tinha construído uma casa em madeira que foi caindo aos pedaços, tinha construído, a pedido do rei do Sião, um estaleiro para a construção de navios, que nunca só construiu um navio, e a imagem com que Portugal ficou naquela região não foi muito boa. Entretanto, não contentes com isso, os portugueses, não conseguindo encontrar um meio termo de entendimento, lançaram-se em guerras civis sucessivas, pedristas contra miguelistas, depois entre as liberais de esquerda e de direita. Até 1851, até o início da chamada regeneração, nós perdemos 31 anos da nossa história em guerras entre portugueses. Portanto, desaparecemos de vista. Carlos Manuel Oliveira descalço e roto lá em Bangkok, e em todas as parcelas onde havia presença ou influência portuguesa aconteceu